Tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai nos ver, logo logo estará no ar, você vai ver aqui o nosso velho e bom, o código do caos. Onde, já? O caos é a pauta. E o código é a palavra. E hoje nós estamos aqui recebendo, né, uma grata satisfação recebendo aqui a professora, a doutora Marcela Iossi, como eu costumo dizer, minha maninha, minha gêmea, porque é professora de penal, da melhor matéria do direito, né, na verdade que é direito. Marcela Canceriano, pronto, acabou, né? Marcelo Canceriano, professor de Direito Penal, tá tudo em casa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Jean. Boa noite. É boa tarde, vamos falar boa tarde, né? Porque ainda é boa tarde. Boa tarde. Certo? Você tem que parar de dar pinta, cara. Da pinta do quê? E tipo de homem que fala em signo, apresentando os outros. Tipo assim, a lua tá em Áries, hoje tá deixando Gêmeos mais acloridos. Mas eu não vejo aí qual que é a restrição de um homem falar sobre signo, falar sobre uma cor, né? Mas desde que ele seja homem. É o conjunto uma da questão, obra. No inclusive, programa uma passado. questão, né? É homem? É mulher? É um avião? É um super-homem? Quem será? De quem nós vamos falar? Né? Que hoje trouxemos aqui a Marcela. Marcela, assim, feminista, tá certo? Tem lá uma visãozinha menos direitista do que a minha, bem menos direitista do que a minha, tá certo? Então a gente vai discutir um pouquinho aí duas situações que aconteceram essa semana aqui, do ser ou não ser, né? Como já dizia Shakespeare, né, em Hamlet, não é isso? Ser ou não ser, eis a questão. E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Boa tarde mais uma vez, Marcela. Uma breve apresentaçãozinha sua, conta um pouquinho, fala um pouquinho aí com os nossos espectadores aqui. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Jean. Prazer estar aqui hoje. Adoro assistir o Código do Caos, acho que é importantíssimo para os telespectadores, trazem tantos conteúdos que são necessários de abordar. E acho interessante porque o Marcelo falou que nós somos maninhos, de verdade. Para além do nome e do signo, nós temos muita coisa parecida. Então, sou advogada, sou criminalista, sou professora, também não sou daqui de Goiás, né? Nós dois somos paulistas, então nós temos muita coisa parecida na nossa vida e também temos muita coisa diferente. Achei incrível esse convite, exatamente porque o Marcelo e o Jean sabem que eu sou mais progressista. Não diria de esquerda, mas mais progressista, sim. E mesmo assim, nós sempre fomos extremamente alinhados e extremamente respeitosos nas nossas conversas. Então, por isso eu aceitei e acho que vai ser um debate incrível. Todos os assuntos que eles separaram são muito, muito bons mesmo para a gente trabalhar. Então, como eu falei, nós tivemos nessa semana aqui 2 episódios. Né? Eu vou falar o primeiro episódio, que justamente eu estou aqui num sabor advogado, ok? Porque segundo o desembargador do TRT, do TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, o advogado, para fazer uma sustentação oral, estava de beca, aí o desembargador disse: "Você está sem gravata?" "Sim, excelência, mas estou de beca." "Então eu vou suspender então o julgamento do seu recurso." Ou seja, né, bateu lá uma juizite, né, bateu uma dose alta de juizite, e aí a pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: a capacidade de um advogado está na sua indumentária? Ou seja, a gravata faz parte, é uma exigência da indumentária do advogado? Essa vai ser a primeira pauta. A segunda pauta, óbvio, vocês todos viram aí nessa semana agora que findou na sexta-feira 13, aliás, falam que 13 é número de azar. Com certeza, completamente azar, não é? Um número terrível de azar, número 13. Entendeu, companheiro? Porque nunca não, eu não vou falar disso agora, mas toda grita que está acontecendo, né, da mulherada em relação à eleição da Érica Hilton, vulgo Felipão, tá certo? Como presidente da Comissão de Direito das Mulheres da Câmara Federal. Tá certo? Acho que não foi nem eleição, não, Paté. Foi não, partido, pera, vou chegar lá, né? No decorrer eu vou dizer como é que foi feita essa eleição, tá certo? E aliás, eu não sei que todo mundo sabe, mas a Érica Hilton, que é uma mulher trans, é casada no seu nome com um homem trans. Né? Então, na verdade, a Érica Hilton, que é mulher, que é homem, é casada com uma mulher. Se a gente tirar o trans da coisa. E eu brinco até que eu vou querer também. Comissão dos Direitos do Homem da Câmara Federal, eu voto em Tom e Gretchen. O que você acha?
onde você votar, é voto, você só precisa mandar. Então tá certo. Né? Então, eu nem acredito em eleição, votação, nada. Né? Então, na verdade, como é que foi essa eleição? Foi uma aberta eleição, haviam 22 participantes para votar, tiveram 10 votos a favor da Erika Hilton e 12 votos brancos, porque só tinha a Erika Hilton sendo apresentada como candidata a presidente. Tá certo? Como o número de nulos foi maior, fizeram uma segunda votação, aí chamaram outros 2 integrantes do PSOL, aí deu a votação, né? Aí dos que tinham votado em branco parece que teve uma abstenção, e aí deu os votos a mais para a Erika Hilton, então, ser eleita presidente da comissão. Então, começou toda a discussão, começou, né, ressuscitaram. Engraçado, né? Ele não servia, era do Bolsonaro, não, também apropriaram devidamente para a Erika Hilton, agora ele não. É sobre isso, vamos falar sobre isso aí. Marcela, eu vou dar minha opinião, mas até ele falou a dele, eu vou dar a minha, aí eu já vou jogar a bola para você assim, e você já vai pegar os dois e ver seu comentário. E a minha é bem curta. O meu livro de cabeceira, eu tenho ele como um manual ali, é O Príncipe, Abrão. E o Príncipe, ele fala o seguinte: a gente nunca deve atrapalhar um inimigo quando ele está fazendo uma besteira. E eu sou totalmente a favor dela na presidência da Comissão de Direitos de Mulher. Porque é o seguinte, não existe nenhum aba eleitoral melhor para o Flávio Bolsonaro do que a Erika Hilton. Porque a gente vive num país extremamente conservador ainda, por mais que você tenha visões progressistas, e quando vem uma pessoa dessa e dá um tapa na cara da sociedade, como foi, ela só está dando munição para o Flávio. Assim, no meu ver, é praticamente isso. Existem outras pautas que ela poderia agregar. Acredito eu, e a esquerda brasileira, às vezes, ela se perde numas pequenezas e não vale a pena, até por processo do progressismo. Eu acho que algumas pautas mais atrapalham quem é progressista do que ajuda. O PT não vai comprar essa briga, tanto é que não comprou até agora, porque ele sabe que se comprar essa briga, ele vai perder voto. E o mais, as pessoas que são os eleitores dela, é porque, na minha visão, eles não têm nenhum senso de civilidade. Quando eu falo isso, não é sendo ofensivo. É o seguinte, Marcelo, se você se candidata a uma pauta, e você assume e muda essa pauta, é uma fraude eleitoral. Tanto de direita, de esquerda, de centro, qualquer um. Ela entrou com aquela pauta. Você é negro, você tem que votar em negro. Tem vídeo da internet, você já deve ter visto. Não adianta você pintar seu cabelo de loiro. Quando ela entrou, qual foi a primeira coisa que ela fez? Afinou o nariz e depois aplica de loiro. Então, até com o eleitor dela, se fosse um eleitor crítico de esquerda, ela já teria totalmente virado. Então, a Erika Hilton, ele, dele, enfim, ela é tão sem noção. E eu, como economista, como cientista político, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar o apoio e eu não consigo explicar essas pautas que ela compra e vai atrapalhar até o próprio progressismo dela. Mas na minha visão, né? Aí eu passo a bola para ti para ver se você consegue elucidar esses fatos. Assim, primeiro posicionando, né, nessas duas situações que eu falei. Primeiro do desembargador, também dá uma situadinha nisso aí, que ela é advogada também, tá certo? Até antes de começar aqui, a gente estava discutindo justamente que o ofício da advocacia exige, né, a liturgia do cargo exige uma certa sobriedade. Tudo bem, né? Eu não iria para uma audiência de camiseta de manga, eu iria para uma audiência de bermuda, como eu acho que uma mulher não deve ir com uma blusa de alcinha, com metade do seio aparecendo, com uma mini saia que aparece as bochechas, aquela coisa toda. Tá bom, existe uma certa liturgia do cargo. Mas, como eu falei, a gravata, ela é uma tradição e não uma obrigação dentro do direito. Então, não é que essas coisas de exigir. Por que eu estou falando isso junto com a Erika Hilton? Porque as duas coisas têm uma certa ligação. Tem uma certa ligação de como a sociedade, de como a moral, ou de como é esperado, né, uma postura diante de algumas situações ou algumas colocações em determinados lugares. Então, tá aí a palavra contigo.
Sempre judiando de mim, né? Bom, primeiro, acho que é bastante bacana discutir essas duas questões. Acho que é oportuno para a gente trazer as duas questões juntas. A questão do desembargador, ah, acho que ela é bastante simples. A gente está vivendo um momento em que as pessoas não conseguem entender o que de fato é decoro, o que de fato é necessário para exercer determinadas profissões e o que é exagero, né? O que é a juizite, como o Marcelo trouxe. Olha, não vejo necessidade alguma de usar uma gravata se eu já estou usando uma beca. Até porque a gravata é um acessório que não se torna indispensável a partir do momento que eu tenho mulheres que não usam gravatas. Então, o que a gente tem que ter é uma roupa social adequada. E é isso. Não vou usar uma blusa de alcinha, não vou usar um decote aprofundado, não vou usar um cropped, assim como os homens não vão usar uma camisa transparente ou uma camiseta, um short, a mulher não vai usar mini saia. Uma questão de saber utilizar a vestimenta adequada para o lugar adequado. Quando a gente tenta trazer essa situação para a situação da Erika Hilton, o que eu acho que elas têm de parecido? O que elas têm de parecido para mim é o momento que a gente está vivendo, que são pessoas que não conseguem se escutar. A gente criou uma dualidade no Brasil, as pessoas não conseguem conversar para saber o que uma está dizendo, o que a outra está dizendo, que às vezes estão dizendo a mesma coisa e acabam se atropelando porque querem ter mais razão. Acho que é nisso que essas situações se assemelham, só nisso. Porque quando a gente vai falar da Erika Hilton, dentro da Comissão dos Direitos das Mulheres, me preocupa algo que é salutar. Estou falando de uma Comissão de Direitos das Mulheres que existe aí desde um momento de redemocratização, então ali em 85, antes até da própria Constituição Federal, após o Brasil assinar convenções para a defesa dos direitos das mulheres, então há uma necessidade, a gente verifica que há uma necessidade de ter a defesa dos direitos das mulheres no Brasil, só que a gente ainda não tem representatividade. E eu vou chegar na Erika Hilton, porque a gente está falando de representatividade, então eu preciso ter mulheres que votam em mulheres, que apoiam mulheres, que entendem a necessidade dos direitos femininos. Isso vai caminhando e a gente continua não tendo mulheres que ocupam esse espaço de defesa dos direitos das mulheres. Quando a gente chega hoje, em 2026, e a gente tem a Erika Hilton ali, eu não acho que ela é o ideal de representatividade, não por ser uma mulher trans. Porque nesse aspecto aí eu vou discordar dos meus colegas, acredito que a gente não tenha que falar sobre a questão de ela ser ou não ser mulher. Se ela entende que é mulher, para mim ela é mulher, isso não influencia em como eu vivo ou deixo de viver, e acredito que ela tem que ser respeitada nesse aspecto. Mas a questão que se coloca e que tem se colocado a Erika Hilton é capaz de ocupar essa posição e trazer a defesa dos direitos das mulheres? Se a gente analisar a postura dela enquanto parlamentar, o que ela fez já pelas mulheres? Ela tem um projeto de lei sobre pobreza menstrual. Ela tem um projeto de... E eu posso ser a favor ou não, tá, gente? Aqui eu não vou nem colocar a minha posição política, porque às vezes discordo muito da Erika Hilton. E às vezes acho que ela está correta. Não gosto da maneira como ela fala, não gosto da maneira como ela discute. Acho que é bastante complicado quando a gente se exalta, porque isso nos torna menos merecedores de ser escutados. Então, não gosto muito de como ela se comporta enquanto parlamentar. E digo mesmo de vários outros parlamentares, homens e mulheres também. Mas ela tem projetos para mulheres, inclusive mulheres cis. Então, mulheres que menstruam, mulheres que engravidam. Então, dizer que ela não consegue ocupar esse cargo é complicado para mim. Nós não saberemos até que ela ocupe. Para mim é o mesmo que algumas pessoas que dizem que eu não posso ter homens que são feministas, eu não posso ter brancos que são antirracistas, eu não posso deixar alguém de lado só porque ela não pertence à mesma minoria. Se ele é um apoiador, se ele me ajuda, por que eu vou excluir vocês da luta feminista? Se vocês disserem para mim que concordam que a mulher tem que ter direito a voto, que a mulher tem que ter igualdade, que a mulher tem que ser respeitada, eu quero vocês comigo. Eu não vou dizer que vocês não podem dizer porque são homens. A única coisa é que não há como se colocar no nosso lugar. De fato, a Erika Hilton não sabe o que é ter uma cólica menstrual. Ela não sabe o que é engravidar. Mas muitas mulheres não sabem. Tem mulher que tem cólica, tem mulher que não, tem mulher que tem TPM, tem mulher que não.
são corpos diferentes que vão ter reações diferentes. Então, ela não vai saber as mesmas coisas. O que importa para mim é ela saber se nós temos ou não. Para apimentar um pouquinho, então, diante do que você está falando, então poderia, né, dentro dessa pessoa, se tiver uma pauta que defende as mulheres, poderia ser um homem. Não. Pera, calma, vou chegar lá. Tá. Chega lá. Né, então, eu tô colocando pimenta aqui. Então, não importa quem, desde que tenha a pauta defendendo os direitos das mulheres. Então, poderia ser um homem, poderia ser um gay, poderia ser uma mulher não trans, mas que seja também homossexual, que não tem a mesma vivência da mulher, como também, né, dentro dessa situação toda, eu falo, mulher tem lutado tanto para conseguir seu espaço, e a hora que ele tem um espaço de destaque, é preterida. Né? Então, continua a partir disso. Não. Completa a sua e acrescenta isso, só para a gente apimentar um pouco. Aí eu acho que, primeiro ponto, hoje a maior luta das mulheres no Brasil é contra o feminicídio, é contra a violência que se tem estendido todos os dias, que tem aumentado todos os dias. Então, a luta principal realmente vai ser essa, contra a violência. Óbvio que existem muitas outras pautas que a gente precisa trabalhar enquanto mulher. É absolutamente necessário que as mulheres entendam isso, que essa luta é necessária. E eu acho que quando a gente coloca uma pauta que, para mim, nesse momento é absolutamente política, que é, nossa, ela é cis ou ela é trans, será que ela é mulher, será que ela não é? A gente acaba fugindo do debate principal. Todos os dias a gente tem noticiado uma mulher que é morta, uma mulher que é agredida só por ser mulher, ou porque não aceitou um pedido de namoro, ou porque não aceitou estar com alguém, ou porque quis ir embora. Então, isso é muito problemático, que a gente se atente a pautas que são tangenciais, que são menores. Você sabe que uma das críticas que eu mais tenho em relação a isso, eu sou extremamente liberal e eu sou extremamente meritocrata. Por mais que as pessoas falem que meritocracia não existe no Brasil, a gente tem que plantar uma sementinha. E quando eu falo isso, eu acredito que a maioria dos movimentos progressistas, se escutasse as minhas pautas, eles teriam... Eu não estou querendo falar que eu sou supra-sumo, mas é porque se escutasse minha pauta, 80% desses problemas eles seriam resolvidos da seguinte forma. A forma de eu ver não me colocando em nenhum local que não tem. Mas eu penso o seguinte, o primeiro ponto, não é o momento. A gente custou aceitar, eu falo a sociedade, a gente não precisava ter esse enfrentamento. Vou trazer a pauta, por exemplo, sabe essa questão de fazer refilmagem de novos filmes? Aí a personagem é branca, põe uma negra lá na... Na minha cabeça, eu penso desse jeito, cara, você não vai conquistar espaço tomando espaço dos outros. É a mesma coisa do branco. O branco sempre tomou espaços ali de, tipo assim, de negros escravizando, de indígenas. Já que a gente vive num mundo capitalista, globalizado, onde até a Rússia se tornou capitalista, então não tem como fugir disso. As minorias, elas não tinham, seria um primeiro ponto dela, conquistar os seus espaços próprios. Nem, por exemplo, para quem vai brigar um homem que virou trans e vai querer competir com mulher? Por que não faz a categoria trans? É o primeiro ponto. Não, então vamos fazer o trans. Não, eu quero personagem de filmes negros. Nem, por exemplo, um dos melhores filmes que eu vi recentemente foi a Mulher Rei. Negra, batalhadora, arrebentou. Mas por que pegar o Mariel e é ruiva e colocar... Quando eu falo isso, eu falo o seguinte, as pautas, para elas se tornarem levadas a sério na sociedade, principalmente a sociedade brasileira, ela não tem, geralmente ela não consegue por imposição. E essa imposição, e às vezes o movimento progressista põe de contra a sociedade, ele põe até as pautas que são interessantes a ruir, porque parece que o pessoal lá de cima, que são os cabeças disso, parece que é a cabeça de bater uma cabeça na outra. Nem, por exemplo, feminicídio. Olha só, já imaginou até todas essas coisas, não entrando no mérito, tá? Mas de pobreza menstrual, qual é o nome? Pobreza menstrual, e sempre teve isso, eu acho que não é uma pauta tão relevante, quando eu falo o seguinte, não relevante, é importante. Mas eu penso o seguinte, feminicídio,
Se você fazer um levantamento, você vai ver 80% das pessoas, das mulheres que sofrem agressão ao feminicídio, elas têm problema financeiro de sair de casa, de se afastar. Na realidade mesmo, aquelas pessoas da favela, do Curitiba, da Vila Mutirão, do Rio de Janeiro, elas não têm. Aí eu pergunto para você, quantos Cevan tem em Goiás? Tem um. E passa dificuldade lá todo mês. Então, a pauta feminista progressista é feminicídio. Vamos afastar essas mulheres, porque a gente já viu que medida protetiva não adianta. Porque os as que a gente vê na televisão, tudo, já tem medida protetiva para trás. Então não adianta. Então faz o seguinte, vamos fazer um plano progressista de nação. O problema é feminicídio. Beleza. Vamos fazer mais 20 Cevan em Goiânia? Vamos pegar o Cevan e vamos pôr 300, e verba tem, vamos fazer isso? Mas não, fica se brigando porque a mulher trans e colocou ela como presidente de direitos das mulheres. É brigar por poder fazer topless no carnaval. Eu acho umas pautas pequenas demais, os problemas grandes que tem demais. Então eu não consigo entender essa liderança progressista na hora de agir de verdade. Mas por isso que eu digo que eu acredito que essa seja uma pauta política nesse momento. O que a gente acabou de dizer? Quantas mulheres foram indicadas para ser presidentes da comissão, para que pudessem ser votadas? Nenhuma. Só ela. Então, entende que para mim é uma pauta política, inclusive pensada pelo outro lado. Porque por que isso se torna o que se torna hoje? Eu não tinha pensado desse lado. Você me levantou uma questão que Entende? pode ter até mesmo a direita que usou. Ela é o melhor cabo eleitoral do Flávio hoje, é essa pauta. O que você me disse no começo sobre ela ser um cabo eleitoral faz todo sentido para mim, porque para mim isso é uma pauta pensada. Eu não vou colocar nenhuma mulher para competir com ela, porque quando ela assumir isso vai ser um problema. Porque os progressistas não estão reclamando da Erika Hilton lá. E ela contribuiu, né, com isso aí, a partir do discurso dela no pós-eleição. Imbecis, botando um cis em letra maiúscula, foi o que eu disse. Mandando as mulheres pararem de latir. Foi o que eu disse. Ela tem um discurso problemático que é comum em pessoas que são vítimas de violência psicológica. Palavreada de bichamar, né? Deixar ela falar é o melhor. Entendeu? Palavreada de bichamar. Mas isso é ruim, sabe, para quem? Para as mulheres. Porque, de fato, olha, ela tem propostas interessantes até quando a gente fala em violência contra a mulher. Então, ela tem um projeto, salvo o maior engano, tá, gente? Depois, se eu estiver falando alguma coisa errada nos comentários, o pessoal pode Mas ela ficar à vontade. votou contra o aumento de pena. Sim, ela votou contra, verdade. E eu nem não sou. Por isso que eu disse. Aliás, ela e a grande maioria do PSOL. Vai ter inúmeros momentos que eu vou ser contrária às pautas que aqueles que normalmente as pessoas associam ao meu pensamento vão dizer, a Marcela vai ser a favor. Não, nem sempre. Às vezes eu vou ser contrária, às vezes eu vou estar com um político de direita e vou falar ele é melhor. Mas ela tem algumas pautas que vão dizer, olha, a gente precisa trabalhar melhor. Acho que a pauta que mais me chama a atenção dela é uma pauta de trazer auxílio para mulheres que sofrem violência doméstica depois que a mulher já fez ali a sua denúncia. Porque o maior problema que a gente tem hoje é a mulher, depois de fazer a denúncia, não ter para onde ir. Tem inúmeras clientes que não tem como sair de casa. É o que acontece, elas não têm a condição econômica de sair. Exato. Do lugar que elas estão. Se submetem a continuar sendo vítima da violência. Né? Acha que depois da prensa que o indivíduo toma a primeira vez ali, ele vai mudar. Ele vai melhorar. E homem violento não muda, não tem jeito. A violência só tende a aumentar, né? Só tende a aumentar, tá certo? E justamente não existe a política justamente de trazer, né, de dar uma condição para essa mulher, porque dá só o dinheiro para ela, não é, porque é o dinheiro que vai sustentar uma casa, vai sustentar os filhos, vai fazer isso, não, porque até ela ter um processo onde vai fazer o sujeito pagar uma pensão, quanto vai ser a pensão, não leva essa pessoa a ter uma vida digna. Então tem uma série de questões aí, que onde se o Estado, né, fizer, é que eu falo, Patrulha Maria da Penha ajuda, mas não resolve o problema. Tornozeleira eletrônica com aviso de aproximação, até a polícia chegar, até ter alguma coisa. Gente, o que resolve é a educação, né? Exatamente. Uma população bem educada, que entende o respeito a limites, os direitos, uma população que vai ter um índice menor de violência. E nós não buscamos educação. E eu queria só ressaltar, porque tanto Marcelo quanto o Jean trouxeram a questão de poderia ser qualquer pessoa, inclusive um homem, na comissão. Eu particularmente acho que uma comissão formada só por homens, ou com maioria de homens, seria problemático.
muito problemático. Por quê? Porque aí a gente entra numa questão que é só haverá empáticos. E empatia não é a mesma coisa que saber e viver aquilo que a pessoa necessita. Então, mas daí a Erika Rito é um empático, então. Sim, mas nós temos uma comissão. Ela não é representante sozinha. A comissão ela é formada atualmente por 36 membros, aí envolvendo suplentes e titulares. E, salvo maior engano, nós temos 3 homens, o restante são todas mulheres, e a única, ou a única, ou tem mais uma mulher trans. Eu não me recordo agora, eu vi os nomes, mas não tenho certeza. Acredito que ela seja a única trans. Então, nós temos mulheres cis e uma mulher trans na presidência e homens também na comissão. A comissão é coletivo, então nós vamos ter muitas pessoas pensando juntas e opinando e trazendo aquilo que é necessário para os direitos da mulher. Eu não estou dizendo que o ideal não seria, talvez, ter uma mulher cis que vai conseguir ver a totalidade dos problemas. Mas, de verdade, eu acho que nenhuma mulher cis seria capaz de ver a totalidade do problema. Porque, imagina, eu estou aqui falando com vocês e falei sobre violência. Eu nunca sofri violência. Então, eu estou sendo empática. Eu sei que a mulher sofre mais, eu tenho medo de sair na rua à noite sozinha. Se eu entrar num Uber e ele for um homem, eu vou ficar o tempo todo alerta. Mas eu nunca sofri essa violência. Então, dizer que a gente tem que estar o tempo todo sabendo o que é aquilo é muito complicado. É muito complicado. A gente, às vezes, só sabe, ou imagina, ou é empático. Mas se colocar no lugar do outro, não dá para fazer isso o tempo todo. Imagina uma comissão de direitos da criança e do adolescente. A gente conseguiria fazer formada só por crianças e adolescentes? Então, eu acho que a gente acho que ia ser bacana essa festa. Ia ser docinho, balinha, tudo. A gente está criando. Percebe que a gente está criando uma pauta que eu acho que eles seriam mais responsáveis do que os adultos. Do que esses, com certeza. Né? Mas percebe que a gente está criando uma Mas pauta tá. que assim, é só para brigar. É uma pauta que costuma ser a esquerda que traz. Vamos falar da necessidade de defender as minorias. Geralmente é a esquerda que traz. Aí, de repente, a direita apropriou essa pauta, apropriou inclusive ele não, porque é um momento político. Então, mas eu digo, político. vou chamar de feministas ou feminazes, essas que estão gritando, né? Que estão gritando, fazendo essa grita toda em relação a isso. Porque eu digo, tanto a Erika Hilton como as outras, né? Porque nós ficaram felizes que as pessoas que gestam, as pessoas que menstruam, as pessoas que não sei lá, quantas dessas passaram, talvez pela pobreza menstrual, pela falta de um material higiênico. Quantas dessas justamente passaram por violência? Quantas dessas foram mães gestantes ou tiveram violência obstétrica? Então, né, o que difere dessas outras de Érica? Ou seja, uma questão biológica apenas? Difere elas da coisa. Isso é fundamental para que a pessoa possa fazer algo. Não estou aqui dizendo que está certo e está errado. Eu tenho minha posição a respeito disso. Eu digo que quando nasceu, apareceu lá, tem 2 bolinhas e um pirulito é menino, tem uma rachadinha menina, tá certo? Fez o exame DNA XXY, definiu, biologia é uma só. Até já arrumei confusão, já deu briga, porque eu também falei que eu queria ter cota racial. Se eu posso, Marcelo Catelli aqui, que eu tenho barba, tenho meus testículos, tenho meu pênis, me identificar como mulher, mudar minha biologia, eu, Marcelo Catelli, branco ariano, posso me identificar como negro e requerer minha cota racial. Estou errado? Estou errado? Não. Se a biologia se aceita mudar a biologia para uma identidade de gênero, aceita mudar a biologia para uma identidade racial. Para mim, a única questão que eu acho que é primordial é entender o quanto isso afeta a vida dos outros. Né? Se eu vou me identificar como branca, como negra, ou como indígena, só para mim, por uma questão de ancestralidade, ou por uma questão de práticas religiosas, ou algo desse tipo, e eu não vou interferir na vida de ninguém com isso, para mim tá tudo bem. De verdade. Assim como a questão de identidade de gênero. O problema é que esse pessoal não faz isso, Marcelo. Eles não é ficar só para eles. É impor para a sociedade uma aceitação como se fosse uma... se o remendo fosse melhor do que o raso, sabe? Esse é o problema. Eu entendo o que você diz quando as pessoas querem fazer exposições desnecessárias ou são violentas para que sejam aceitas. O
que eu não entendo é quando a gente diz, pra que expor, pra que esfregar na cara da sociedade? Porque às vezes as pessoas estão só vivendo. Do mesmo jeito que você vai sair, sentar num bar e pegar na mão da sua namorada à noite, talvez um trans queira só sair, sentar num bar e ou ter o namorado ou a namorada dele e viver, existir. Isso não é esfregar na sua cara nada, porque isso não tem nada a ver com a vida dele, Não, entende? mas assim, eu não Ah, falei mas isso. aí eu vou adaptar. Se o casal hétero estiver no bar se beijando, se abraçando de forma calorosa, vai ter gente falando que aquilo ali vai ser uma coisa imoral, vai ser isso. E ao mesmo passo, se tiver um casal homossexual fazendo isso, se você for para lá, vão dizer que está fazendo homofobia. Vai acontecer isso. Eu particularmente acho feio pra qualquer um. Eu particularmente, Eu eu não acho o acho seguinte, as pessoas têm que ser felizes e pessoas têm que transar. Gente que não transa enche o saco. Geralmente, pessoas transantes são felizes. É isso. O problema não é esse. Quando eu falo assim, e eu não estou colocando eu como pessoa, a minha pauta é o seguinte, eu quero que um casal homossexual trans tenham armas para poder defender sua plantação de maconha e poder se aposentar. Eu respeito as liberdades individuais de todo mundo. Eu, como liberal, sou desse jeito mesmo. Defendo pautas, inclusive, eu nem acredito que sejam as ideais, mas eu quero que as pessoas sejam livres. Só elas têm que ser responsáveis pelas consequências da sua liberdade. Esse é o grande problema. A gente bate, a esquerda ela se freia muito, a gente diverge muito na questão da responsabilidade. Tipo assim, ó, eu quero ser livre, mas se der ruim para mim, o Estado tem que arcar o meu problema. Aí, é só isso, mas não é nem a pauta. Quando eu falo para você que as pessoas têm que ser felizes e elas não se incomodam, esse exemplo da Hilton mesmo. Eu nem vou te falar, se tivesse ex-lésbicas simpatizantes, eu, inclusive, para vocês que é da comunidade, repensem, voltem para isso, só as 3 siglas, dava muito mais certo para vocês. Depois começou com a letra demais, e coisa demais, o que acontece? Até as próprias minorias dentro dessa comunidade estão tratando uma com a outra. Então eu tô sendo sincero, eu estou sendo mais advogado da própria pauta progressista do que a maioria dos progressistas. Olha só, quais são os políticos mais respeitados homossexuais hoje? O Clodovil morreu, mas era um ara ímpar, era um ara, e tipo assim, as pautas dele, mesmo defendendo a comunidade, o ara era de uma elegância, você não via treta dele. Do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite era uma postura. Eu não entendo a caracterização. Você fala assim, é só viver. Cara, se eu sei, eu não sou bem aceito no ambiente. Vamos supor, eu torço pro Atlético, eu sei que o bar só tem torcedor do Goiás. Eu sei que pode gerar um incômodo pro meu time, vai prejudicar o meu time, vai me prejudicar, aí eu vou querer aparecer lá. Eu sou livre para ir. Mas tem brigas que não vale a pena, tem brigas que não vale a pena você comprar. E é nessa hora que eu acho que tem gente que... Eu não discordo, porque eu sou o tipo que não compra briga, tá? Mas eu acho que é impossível eu culpar o cara que entrou no bar só porque ele entrou e não culpar aqueles que o agrediram. Eu estou com você, já. Eu não entraria no bar. Eu não entraria. Porque eu não vou me colocar em situação de risco. Só que eu jamais vou dizer que o errado é quem entra no bar. Entendi, eu não tô... Mas assim, é concorrente. Mas a consequência nem disso... acho que é concorrente, porque assim... Eu acho que é concorrente. É a consequência. É a consequência. Eu não posso o seguinte, eu ir lá... Não é que eu não posso, você pode tudo. E não dá, eu acho que a sociedade não vai, e traz mais problema para a própria comunidade, é o seguinte, eu sou totalmente contra a agressão, eu sou totalmente contra. Mas eu entrar sabendo que eu vou ser hostilizado. Eu ser hostilizado como eu sabia eu ia ser. E eu saí fazendo de vítima, me xingaram, isso, aquilo. Para causar um problema muito maior. Eu estou falando o seguinte, vamos pensar. Você não vê, mas você é uma pessoa que estuda, por exemplo, política internacional. Você vê, a gente não está vivendo lá. Mas você vê esse problema com a esquerda inglesa? Você vê esse problema com a esquerda americana, a esquerda canadense? O que eles fazem? A pauta deles é o seguinte, melhor distribuição de renda, proteção da mulher em família, proteger a família. As pessoas não entendem, o que as pessoas não entendem é o seguinte, por que o Estado protege a família? De verdade,
tirando questão ideológica, tirando questão de minorias, o Estado, ele nunca vai agradar nenhum lado. O Estado pensa nele. O Estado brasileiro, como patriarcal capitalista, ele só defende a família porque a família vai gerar a maior riqueza que ele pode ter. É o fruto de trabalho da próxima geração. Tipo assim, o pedreiro tem que ter 3 pedreirinhos para construir casa. Então, a questão não é ideológica, a questão de defesa, essas pessoas que falam assim, eu estou brigando por você, ela não está brigando por você. Quando a gente pega e vai no individualismo, o liberal faz muito isso, Marcelo. E a gente vê a gente sempre desconfia do ideal de quem vive do seu idealismo, entendeu? Você pega lá uma representante feminista e é a favor do aborto. Não vai entrar na pauta, eu tenho minhas convicções, mas se a mulher quiser abortar, ela aborta, sabe? Ela se vê com Deus, se Deus existir, ela se vê com a consciência dela. Não tô nem aí, eu sou contra, mas eu não tô nem aí, a pessoa faz isso. Aí você vê, não, bonita, a mulher isso, a mulher aquilo. Você chega lá na ponta, a presidente da Associação das Aborteiras do Estado do Mato Grosso, ela é lésbica. Ela nem pensa em ter filho. Ela tá lá para ser uma liderança de algo, ela nem pensa para comprar a briga, ou para arrumar namoradinha ali, ou para ver uma pessoa, ou para ser vereadora, ou para ser deputada. Para ganhar notoriedade. Para ganhar notoriedade. O individualismo. Eu te faço esse desafio, mas sempre que você tiver em dúvida e puder ver alguma coisa, de todo o movimento que acontece, procure individualizar. Fala assim, vamos lá no líder, vamos ver qual é a ideologia desse líder, vamos ver, porque você vai se decepcionar na maioria das vezes, como eu me decepcionei. Eu particularmente não gosto de político nenhum por isso, mas eu acho que a gente está sendo reducionista. Se eu disser que uma lésbica não pode falar sobre aborto, eu vou deixar de entender que o aborto pode partir de uma violência sexual, vou deixar de entender que ela... Enfim, talvez eu usei um exemplo meio duro, assim, só para deixar, eu não quero falar da lésbica. Não, eu entendi. Eu tô falando o seguinte, talvez a pauta dela não é nem essa. Eu entendi que a pauta eu poderia que ela tá falar usando o seguinte, a pauta. É uma associação dos negros que chama isso de oportunismo político. E eu acho que no Brasil a gente tem muito oportunismo político. Os nossos políticos são muito mais oportunistas do que pensam na população. Isso é um fato. Tanto de direita quanto de esquerda, eles só alinham nisso. Todos eles estão preocupados com o próprio umbigo. Tanto que, quando existem pautas que favorecem a eles, eles votam como um só. Até que falou, não tem um plano de Estado, né? Você lembra no último programa? Nós não temos um plano de Estado. Nem de esquerda, nem de direita, para daqui a 20 anos. De governo. Não tem. Né? Mas o que mais me chamou a atenção não foi nem as feministas ou feminazes aí levantando essa bandeira dele, não. As próprias mulheres trans falando a respeito da Erika Hilton ser presidente da Comissão da Mulher. Quer dizer, entre os próprios pares também ela encontrou resistência, né? São pessoas que não vão ser, sequer são objeto pode ser objeto, porque considerada como mulher faz parte do feminicídio, faz parte da violência contra a mulher, mas não tem aquela função direta nas outras colocações voltadas aos direitos das mulheres. Né? Quando a gente fala de violência assim, quando fala do feminicídio, da violência contra a mulher, bastou se identificar como mulher, já está garantido pela legislação. Mas não tem as outras questões da violência obstétrica, do assédio. Isso é importantíssimo. Né? Do assédio, até porque, né, pode até ter medo de assediar um trans, né? Tem até medo de assediar um trans, porque, folcloricamente eles andam, né, dizem que andam com navalha, com gilete. Gilete na língua, né? Ela a lenda urbana, né? Isso, né? Do nada eu travei a gilete. Então, né, é mais difícil, tá certo? Então, essa coisa. Então, eu vi também... O problema é que é escandaloso, até eles falam com os outros, né? Acho que esses héteros top aí ficam com medo, não é nem de mexer, não. Mas não sei conta. Vai levar sapatada? Eu conheço uns 3, 4 e sem medo é ter conta. Exatamente. Mas eu acho que a gente vai precisar de tempo para entender se... Eu, assim, talvez não ache, por outras questões, por questões políticas, que não acho que ela seja a pessoa mais adequada para estar na presidência da comissão. Só acho que a discussão que se coloca em pauta agora não é uma discussão necessária, sabe? Se ela é uma mulher cis, se ela é uma mulher trans, são outras pautas que deveriam estar em questão. A primeira pauta é
o porquê de não ter outras mulheres sendo ali objeto de votação. A gente já notou essa chave. Não, mas eu falo assim, para que as As pessoas... outras pessoas pensarem nisso também, né? A segunda, por que de a gente ter 10 abstenções? E talvez até porque não tenha outras pessoas na votação. Por que da gente ter tão poucas mulheres representando mulheres? Então, o que a gente está vivendo no Brasil? Eu acho que quem é mulher e quem gosta de mulher de uma maneira ou de outra, tá? Não estou falando sexualmente agora, precisa parar e pensar o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Eu acho parece um ódio à mulher que tá. Eu acho a fé muito bonita. Eu vou falar um negócio pra você. Você esperar isso da população brasileira e nesse momento foi lá para a porta do SBT xingar o Ratinho, fazer do negócio dele, é muito desocupado. Ele do Oruan, onde salda a areia, foi mais de 1.500 pessoas que foi lá apoiando. A população, infelizmente, 80% da população brasileira ela é analfabeta funcional. Ela não, por mais que a gente tenta, por mais que a gente pegue uma pauta dessa e tenta a linguagem, sabe? Eles não importam, eles não pensam. Mas se a gente pegar biblicamente, a população foi defender Barrabás. Entendeu? Não pensa, não tem como. O povo foi defender Barrabás. E é muito como eu falei essa semana aqui na minha aula, a arena está diferente, mas a execução só tem outra cara. Olha só, eu estou aqui na frente de dois advogados aqui, eu vou dar minha opinião como leigo. Por exemplo, quando acontece essas coisas na sociedade, em um lado ataca, o outro se defende e ataca de volta, a gente consegue fazer umas aberrações jurídicas enormes e põe leis importantes, tudo a perder. Não vou te falar, Lei Maria da Penha, importantíssima quando saiu, apesar de eu não acreditar na história da Maria da Penha. Ideologicamente não é isso não, na história dela. Mas não é a papa. A lei existiu perfeito. Ajudou muitas mulheres, ajuda. Só é o seguinte, para caso extremo que tem, o homem deu 18 facadas na mulher e a mulher, eles vão acrescentando. Até onde você acha é a margem disso? Porque o motivo da minha pergunta é, quando não é estudada a lei por todas as partes, o risco, você já lembra daquela expressão que fala o seguinte, todo herói tem que morrer herói ao tempo de não se tornar um vilão? É mais ou menos isso. Por exemplo, a lei Maria da Penha, como ela foi criada, foi de um jeito. Hoje, de tanto sofrer acréscimo, deu um poder muito grande para a mulher também. Porque do mesmo jeito que tem homem que não presta, também tem mulher que não presta. O simples fato de palavras, chegar lá na delegacia e falar de jeito assim, o meu homem me bateu. Aí o delegado falou, aí vai e anota. Solta uma viatura atrás do cara. Talvez a vingança. Pode ser um caso bem pequenininho, tá? Tô falando assim, de 100, pode ser que 2 seja desse jeito. Só que é muito melhor você soltar 98 criminosos do que você prender 2 inocentes. Pelo menos é isso que o direito fala. Não sei se vocês concordam com isso. Mas esse poder absurdo só existiu por causa dessas discussões. Porque foi tendo tanto... Assim, eu não sei se eu estou sabendo me expressar. A má administração da lei, os benefícios foram crescendo tanto esses benefícios que hoje... Ou as garantias, não benefícios. As garantias da Lei Maria da Penha das mulheres vítimas de violência. Ao meu ver, a mulher chegou num patamar, hoje em dia, se desconfia até de quem é vítima de verdade. A mulher chega lá e fala, você me bateu. O cara pode até mandar viatura atrás da polícia, mas o delegado vai pensar, será que é verdade? Será que é vingança? Será que é isso? Até onde a gente limita isso, Marcelo, no seu ver? A gente começou com uma fala sua dizendo que a maior parte das mulheres que sofrem violência, a gente observa que tinham medida protetiva. Na hora eu nem interrompi, mas o semestre retrasado eu tive uma aluna que fez um trabalho de conclusão de curso e eu pedi para ela coletar dados, porque eu acho que a gente trabalha com dados, não tem como, nós somos cientistas, não tem como trabalhar sem dados. E aí a gente analisou que isso é uma inverdade. 97% dos casos de medida em Goiás, tá? Não tô falando fora de Goiás. 97% dos casos em Goiás de medida protetiva se sustentam. O problema é que os números de violência são tão altos que a gente acha uma quantidade absurda
de casos onde há violência mesmo com medida protetiva. Então a gente começa por aí. Então, Só para deixar claro, para não parecer que eu sou um cientista ruim, não, mas eu entendi outra o negócio. área, outra área. É porque é o seguinte, eu quis falar das notícias que saem na mídia. Sim. A grande maioria vê, fala só tem uma medida protetiva, não é escondido, sabe? Ela Quando foi sai morta na pelo mídia, companheiro, mas ela já tinha medida, é na mídia, Mas né? por isso que eu tô dizendo, a quantidade de violência é tão alta que a gente vê notícia todo dia de mulher que é agredida tendo medida protetiva, e ainda assim, isso aqui em Goiás corresponderia a 3%. Então, isso já é uma questão. A segunda questão é que a gente tem o crime de denunciar falsamente um crime na delegacia, denunciação caluniosa. E ele não está restrito a mulheres que dizem que foram vítimas de violência doméstica. Então, quando alguém me diz assim, poxa, mas as mulheres estão indo lá e inventando e isso dá uma proteção maior a elas. Tem gente inventando que foi vítima de crime todo dia, por conta de várias questões. Não é a proteção, mas eu vou te falar, é você destruir a vida de uma pessoa muito mais fácil. Essa semana então, aí a questão... Só cortando você, essa semana eu disse exatamente isso. O sujeito com uma resposta à acusação de ter quebrado a medida protetiva, e a da mulher fez uma denúncia que ele entrou, pulou o muro, agrediu ela, tá certo? E agora que a gente pega o monitoramento da tornozeleira, ele tangenciou o círculo que é abrangido no trajeto para ir para o trabalho. Quer dizer, ele não passou perto dela por mais do que 1 minuto e ela entrou. Mas percebe que... O Ministério Público se vale desta palavra, de uma suposta violação da medida protetiva, para processar um indivíduo, para acusá-lo da prática dele. Mas eu não estou negando que isso acontece, tá? E o que eu estou dizendo é que isso acontece em inúmeros crimes. Então, tem gente que vai a todo tempo na delegacia e denuncia falsamente a ocorrência de um crime, independente de ser violência doméstica ou qualquer outra questão. Tá errado, tá erradíssimo. A gente tem que punir severamente as pessoas que fazem isso, porque, primeiro, ao desacreditar da lei, que é péssimo, então você desacredita uma lei que é necessária. Segundo, você está tomando tempo de um funcionário público que é pago para proteger outras pessoas ou para investigar de verdade crimes reais. Então a gente tem que ser severo na punição dessas pessoas. O que não quer dizer que não existam crimes. Então, dizer, tem mulheres más? Tem. Mas se a gente olhar numericamente, tem muito mais homem. Então, agora eu não vou entrar em números certeiros, porque eu não me recordo, mas são mais de 90% de casos de violência doméstica em que as mulheres são as vítimas. Eu até entendo nesse sentido. Eu acho que eu e você tá falando a mesma coisa e se indignando as mesmas coisas, mas só com palavras diferentes. Eu quero dizer o seguinte: se eu for ir fora e roubar seu carro, você me denunciar, o Jean é ladrão de carro. Eu vou preso, eu pago lá minha fiança, eu saio. Se chegar na faculdade, lá, e eu sou ladrão de carro, eu tendo roubado ou não, o dono lá da faculdade fala assim, não, ele tem o direito de defesa. Se eu falar, e eu te bati, ou eu bati na minha namorada, e mesmo eu não tendo batido, só a denúncia caluniosa, ele já estragou a minha vida toda, mesmo sendo inocente. É nesse sentido que eu quis dizer, você protegendo extremamente desse jeito, está destruindo vidas de pessoas, porque a sociedade passou ainda bem a não aceitar. Mas eu vou comprar uma ideia, e pode ser polêmica. Eu acho que a sociedade, enraizadamente, ainda aceita a submissão da mulher. O que ela não aceita é a divulgação da pessoa que faz. Aí a gente gera um outro problema enorme para a sociedade, porque tem muita gente sendo vítima de chantagem, de chantagem emocional. Sim, tipo assim, nossa, a mulher, eu não posso terminar com ela. E se eu terminar com ela, ela me denuncia disso, ela é doida, ou porque ela tem problema, ela já fez com outro, ou porque ela me ama demais, N motivos. E a mulher, infelizmente, hoje, a gente tem pessoas com falta de caráter de todos os lados. Padre, pastor, homem, mulher, trans, não estou falando disso. Mas ela sabe o poder que ela tem. E se ela quiser usar isso, ela vai arrebentar o ar de todas as formas possíveis. Foi o que você falou. Isso pode acontecer com todo crime? Pode. Mas um ladrão de carro, um ladrão de comércio, antigamente seria o maior absurdo de todos, hoje ficou pequeno.
Acredito que essa a isso. minha... Existem estigmas maiores. Esses estigmas, O cara que bate mulher, o pedófilo, isso aí, o estuprador, sempre vão ser estigmas Basta a acusação para maiores. acabar com a vida do sujeito. basta a acusação, Sim. mas não tinha. Aí eu tô Sem- te falando, sem- a sem lei que foi haja- sem tão que haja poderosa efetivamente uma comprovação. e trouxe um outro problema a gente. Ela trouxe um outro problema que talvez não existiria se as denúncias verdadeiras fossem atrás, prendessem o cara, fizesse o cara ter medo, e não vai, tipo assim, pôr uma tornozeleira no cara e fazer medida. Ou é errado. Cara, se o cara é violento de mulher, se o cara tem problema, deixa ele preso. O Estado põe a tornozeleira para não errar financeiramente com a comida do cara, o remédio do cara, e deixa ele solto. A partir isso é economia. Aí eu vou falar da minha área, é o seguinte, a pena, ela é proporcional, o medo do cara é proporcional à pena. Isso existe. Tipo assim, ó, o cara e rouba a linha ali, ele fala assim, eu vou roubar a linha porque se der, vou pegar 2 meses no máximo. O latrocínio e mata e rouba, ele sabe, porque ele tem mais ladrão de linha do que latrocínio, não é porque ele não é matar, ele sabe que o latrocínio dá 40 anos de cadeia. Então, se não tem jeito, só que no Brasil isso não acontece. Ele tenta abrandar para todos os lados. Ele abranda para o violentador de mulher e ele quer compensar a mulher dando poder de denúncia para ela. E acaba sendo o mesmo problema que a gente tem desde 1500, com todas as leis, com todos os programas, com todas as Erika Hilton do mundo. A gente nunca foca no cerne do problema. A gente foca no que a sociedade vai aceitar mais fácil. A gente resolveria isso da mesma forma que a gente resolve tudo, né? Com educação. Não, com educação, porque, tá vendo? Aqui a gente tem posicionamentos políticos diferentes, e a gente consegue sentar, debater, tentar entender o lado um do outro. A gente consegue perceber que a gente está do mesmo lado, que é o lado de pessoas que... Existe pessoa com caráter e sem caráter. Pessoas com caráter não vão aceitar que uma mulher apanhe. Pessoas com caráter não vão aceitar diversas coisas, independente se é de direita ou de esquerda. Então, é isso. Então, pessoas que têm educação e que têm caráter, elas vão conseguir construir um mundo melhor, independente das particularidades políticas. Então, era o único jeito de resolver. Mas, honestamente, eu acho que ninguém está interessado em dar educação para o Aí a povo. gente... Falando da questão da educação, né? Vamos lá. Falou que foi gente lá na frente da SBT xingar o Ratinho, não é isso? Ou xingar o SBT, porque o SBT já se desculpou. Quem falou para mim foi a produção. A produção me falou. A produção hoje, falou hoje. Tá certo. A nossa produção é bem informada. Ela é bem informada. Tá certo? Aí, quando passa dessa questão da educação. Hoje, o que acontece, né? Isso aí vem de toda aquela discussão de se deve ou não deve ter educação sexual nas escolas, se na educação sexual nas escolas pode dar essas identificações das diversas identidades de gênero, das diversas formas de sexualidade, né, das pessoas. Então, isso acaba tendo aí uma conotação, porque eu falo, até bem poucos anos atrás, era macho e fêmea. Não vou nem falar nem homem e mulher. Falar de espécie em geral, macho e fêmea. O resto era cambiar. Hã? O resto era cambiar. O resto não existia, né? Quem gostava do mesmo sexo era homossexual, né? O gay para o homem, a lésbica para a mulher e ponto. Aí começa a vir. Aí começou o GLBT, né? Gays, lésbicas. Simpatizante. Hã? Simpatizante. Não, era GLS. GLS. Primeiro era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, ou seja, né? Aquelas duas que é a nomenclação do gay, né? Simpatizante. Não tinha nem o travesti no meio, né? Aí veio o GLBT, né? Que o B que era? Bissexual. Bissexual, né? Bissexual, também a famosa gilete com os dois lados, né? Tá certo? Discreto, não a pata de elefante, até como sempre, né? Discreto igual uma pata de Não, elefante, né? eu tô falando que é a realidade. Aí colocaram os travestis, não era trans, né? O T inicialmente era travesti, porque o trans pode ser a mulher que se faz como homem e o homem que se faz como mulher, certo? Travesti não é isso? Não. Travesti é aquele que se traveste. Assim, Aquele isso que é se um problema, traveste. isso é um problema gigante em termos de nomenclatura, porque o Brasil pensa de um jeito, outros países pensam de outro. Eu não vou nem tomar o espaço de Aí quem é. começou a ver o que é LGBTQI, né? XPTO, teoria da relatividade e mais uma série de coisas. Mas essa é uma nomenclatura dogmática, né? A gente usa isso, e eu falo muito isso, já falei isso até quando os meus alunos me perguntam em sala.
você não senta numa mesa de bar, eu não vou sentar numa mesa de bar e falar assim, oi, tudo bom? Eu sou a Marcela, prazer, eu sou a Leslie. Ninguém fala isso. Você não falou isso quando você me conheceu, sabe? O Jean não falou isso quando me conheceu. Nós somos amigos sem ter sabido disso. Ninguém sabia o que o outro era. O que E nunca foi interessante. O que isso importa? Isso. E se criar essa rotulagem para o que você pensa, o que você faz, o que você decide da sua vida sexual, da sua identidade, o que isso importa? Isso é acadêmico. Né? Gente, isso É não meramente importa acadêmico. pra gente que somos pessoas normais. Para quem tem algum tipo de pretensão política, ele pode até não ter nem simpatia com aquela galera, mas ele fala assim, não, ó, tá vendo que eu tô tendo um vácuo de poder aí no meio do E, esse significa win, né? Ó, tem o ir lá, o win. Eles estão com um vácuo de poder, eu nem sou ir, mas eu vou agradar ali para me pegar essa galera pra gente. É isso, cara, no Brasil é isso. Eu falo que é acadêmico porque a gente cria essa nomenclatura, a gente, poder público, cria essa nomenclatura para dizer, olha, hoje o que a gente tem? Maior número de pessoas mortas no Brasil por conta da identidade de gênero são trans femininos. Então, eu criei a nomenclatura trans para saber que esse tipo de pessoas está morrendo mais. Não é porque... E aí é isso, é aí que a gente tem que parar. Não é para nos distanciar, não é para nos diferir, não é nada. Ninguém pode continuar criando barreiras, porque quanto mais barreiras a gente cria, quanto mais a gente quer se colocar nessas caixinhas, mais a gente afasta um do outro e cria a violência. A gente aumenta a violência. Então, se eu chegar aqui e falar assim, não, mas eu pertenço à caixinha da mulher, branca, lésbica, qual que é o problema de eu estar nesses espaços, entende? Qual que é o problema? Se você andar com um crachá. Não faz sentido. Se andar com um crachá, não, eu sou branco, hétero, de direita. Isso, e o que muda? Entende? E não muda nada. E você vai saber disso para você não se aproximar de mim. E se você vê alguém olhando na rua para um homem negro e chamando ele de macaco, você vai fazer o quê? Você não vai defender? Claro. E você não pode? Porque você é branco? Não é verdade? Eu vou defender. Eu vou chamar a polícia. Já defendi dessas situações, já defendi de eu estar subindo no elevador, escutar a gritaria no apartamento, parar e bater na porta do apartamento para perguntar o que estava acontecendo. É isso, é o que eu disse. Pessoas com caráter não podem se colocar dentro de caixinhas. Não é porque nós estamos numa caixinha diferente do outro que nós não podemos ver a dor do outro. Mas às vezes é aí que tá. Aí fica tem dilema. A moral te manda fazer de um jeito. A ética diz, por que eu vou fazer isso? Você vai criando inimigo, você vai criando ódio por dentro. É isso, mas é isso que tá errado. Eu vou te mostrar o ódio. Eu vou te mostrar o ódio. Olha só. É pessoa ir e falar assim, olha, eu me acho negro trans advogado. Ele deu ali o parecer. Se eu falar assim, colocou só qualidade ruim para a pessoa. Se eu falar não, brincadeira, porque nenhuma delas é ruim. Só para fazer a piada. Se eu falar desse jeito assim, eu sou branco, hétero e economista. Cara, os vídeos, os negócios vão totalmente contra mim e eu não estava nem discutindo. Você falar que é branco hoje, você falar que é ariano, até falou no começo, ou você falar que é hétero, por esse falsa sensação de poder e essas minorias têm, e eu acho que elas se sentem carente, cara. Parece que é uma carência que ela tem que se mostrar ao mesmo tempo. Ela pode se apresentar e ver isso como se fosse um adjetivo, como se fosse alguma coisa. Beleza. Só que ela não está disposta a escutar. Você oprimiu meu povo. Cara, se meu avô Chicotinho estava 500 anos atrás, já passou 3 linhagens. E de que história é essa que eu tenho que não paga? Eu não posso falar, não. Hoje em dia, você, Marcela, você, Jean, eu, nossa produtora, eu acho que saímos daquela condição de ser maioria. Porque hoje nós somos ricos. Somos ricos. Eu sou o pior de todos. Eu sou o que menos tem poder de falar hoje. Homem, branco, hétero. Peraí, calma. Nós vamos chamar aquela classe média que rala. É isso? Sim. Aquela que sustenta o governo com imposto. É isso? É a classe C, aquela que se parar de trabalhar amanhã passa fome. Aquela que é branca. Não é? Aquela que não tem cota social, não tem cota racial, não tem benefício, não recebe Bolsa Família. E nem poder de fala mais. Vale gás, não é isso? Tem que ter plano de saúde particular, porque
ter SUS, né? Só o Nine diz que é o melhor sistema do mundo. Não sei pra quê. Tá certo? E aí? Quem é a minoria? Não, mas eu acho que a questão não Quem é. está Quando a gente fala de excluído? dívida Quem está excluído histórica, dos programas a sociais? gente não está dizendo que eu e vocês, particularmente, temos dívida histórica. Não é culpa nossa. Todo mundo sabe que não é culpa nossa. A questão é. Todos. Não, as pessoas sabem. É porque tem gente Mas que se os apropria outros- de novo, é o oportunismo. Já. Mas o oportunismo, a gente tem que saber, a gente tem que ser inteligente a ponto de olhar para a pessoa e falar, pô, um oportunista, é um carreirista, né? Tá querendo subir em cima dos outros. Mas não dá para olhar e falar que não existe mais racismo, que não existe homofobia. Tem gente que vai deixar de ser contratado porque é negro, tem gente que vai deixar de ser contratado porque é mulher, tem gente que vai deixar porque ainda existe machismo, misoginia, racismo, homofobia, e assim, e é isso que a gente tem que reconhecer. Marcela, o capitalismo, ele não enxerga desse jeito, Marcela. Assim, desculpa te falar, vai ter proprietários de uma empresa imbecil, é racista? Vai. Mas nenhuma lei vai fazer ele deixar de ser racista. Não, também acho que Na não. cabeça dele vai ter, mas o problema é que essas leis que são colocadas, e a gente volta lá naquele que estão atrás, mais atrapalham do que ajudam, entendeu? Por exemplo, assim, ó, a mulher ela vai ter um período de 3 dias no mês por causa da óleo menstrual. Cara, eu sei que a mulher sofre mais. O mundo sabe que a mulher sofre mais. Só, cara, você, Marcela, sendo empresário, com todos, você tem uma loja e você precisa contratar pessoas. Cara, você vai contratar só mulher sabendo assim, cara, é 3 dias que você vai ter que deixar. Quando você começa a pensar friamente como capitalista, essas leis só prejudicam, na maioria das vezes. Tem que ter uma forma, um pensamento que vai. Hoje em dia, eu sou capitalista. Não tem nenhum tipo de preconceito. Eu, sinceramente, na minha empresa, se eu pudesse, eu contratava só trans. Força de homem, salário de mulher. Ganhava menos e trabalhava a força maior. Pra mim, não tem problema. E não tem Mas problema padrão de maioria TPM. E não tem problema de TPM. Por causa justamente dessas leis, às vezes mais atrapalha. Quando você interfere no mercado, atrapalha mais. Tô te falando, essa discussão nossa não vai levar, sinceramente, a lugar nenhum, mas levanta o pensamento nas pessoas Não, que estão mesmo porque escutando. nós não temos a pretensão de achar solução. Não, pra eu nem nada. quero E nem de resolver achar que problema somos nenhum. donos da né? verdade. E nem de Nem achar que Nem somos somos donos donos da verdade. né? Inclusive, se justamente você postou... ampliar o debate, né? Ampliar, trazer as pessoas a discutir, porque justamente eu até conversei com o Jair de fazer essa pauta, porque justamente eu joguei isso na minha aula de ética essa semana. E eu percebi essa dualidade, eu joguei os dois temas, né, lá nesses dois temas que a gente começou discutindo aqui, e eu percebi o posicionamento tanto das mulheres quanto dos homens bem dividido e bem colocado, né? Como dizer, mas ela não menstrua, ela não isso, ela não aquilo, ela não aquilo lá e tal. E a outra falou, não, pra mim não tem problema, a pauta dela é que importa. Aí a hora que eu falei, mas então pode ser um homem. Não, um homem não. Pode ser a pauta que importa. Então, é indiferente quem seja. Então, dá para você ver como esse pensamento todo não é uma coisa pontual, né, de meia dúzia que está aí falando. É uma coisa que está muito dividida. Infelizmente, eu tenho um aluno trans para perguntar a posição. Independente de como ele for, se você perguntar, você detectava o problema só pelo fato de você perguntar. Entendeu? Teria que perguntar de forma correta. Eu vi no meio trans que estão criticando a eleição. O que você me diz a respeito disso? Você lembra? Você já está se Gente, perguntar não ofende. Acho que também as pessoas precisam entender isso, né? Não, mas eu tô falando, se ele não gosta do Marcelo, até como professor, se ele não gosta, desculpa ser o advogado do diabo, mas não gosta dele como professor, não gosta dele. E até falou assim, olha, era uma opinião de quem é trans. Ele só falou isso. Se ele for lá no reitor e falar assim, eu me senti porque eu sou trans, e ele falou isso, dá problema até muito. Eu tô te falando, é o poder de falar. Mas eu volto daquilo que eu falei, se um casal hétero ficar se agarrando, vai ser uma ofensa, e se tiver um casal homossexual se agarrando, não pode falar porque vai ser homofobia. Não, temos problema. Você sabe uma coisa que Vai, Marcelo. Eu não tô falando que é mentira, mas qual casal hétero que a gente já viu sendo ameaçado por arma? Porque tava se beijando. Não, Entende? entende? Eu falo, existe É esse surreal, outro a gente extremo, não existe esse consegue. outro exato. Eu não tô dizendo Existe que. Eu não esse tô dizendo que extremo. você tá Entendeu? É o mentindo. que eu falo. Esses defensores dessa moral, né? essa moral Que não arraigada, faz essa moral sentido. histórica, né? Que se acham donos da verdade, esses sim se acham donos da verdade,
não permitem, não evoluem. Não são pessoas que evoluíram. Eu tenho uma Pararam solução no tempo. simples para isso. Facilita o porte de arma para casal homossexual para mulher. Não, eu nem. Ninguém Eu, vai querer, eu, não, eu, eu eu sei. particularmente sou mais conservadora. Eu acho que ninguém devia ficar se pegando no meio do povo. Eu Nem sei. hétero, nem... É, Nem é, Em público, você dá a mão, você dá um selinho, Isso. você faz um carinho, é o máximo. Eu entendo, eu só quis é. deixar mais leve É. usando um porte de arma para ficar Aliás, leve e pesado ao trazer mesmo outra- tempo, entendeu? Agora em Goiânia, Trazer outro assunto. vão poder ter spray de pimenta. Eu fico feliz, eu quero que a minha sogra ande, porque eu morro de medo dela andando sozinha de madrugada. Ela sai muito cedo pra trabalhar e eu morro de medo. Perigo disso, A minha o namorada cara tá fazer uma- qualquer gracinha, tomar com spray na cara. Vai A ter minha muito namorada problema. tem uma ponto 40 na gaveta dela. É. Eu abri, eu falei assim, Opa, gente, cara. ela tá muito mais moderna do que eu, cara. Cuidado. Cuidado, né? Ela Cuidado. Mas você sabe uma coisa que me sangra, Marcelo, para sair um pouco assim desse assunto mais polêmico, e até trazendo pra gente poder falar mal de uma galera assim, todo mundo Vamos fazer falar o mal do seguinte, vamos negócio. dar uma pergunta. Deixa eu só perguntar, aí ela fica Pergunta, pensando. deixa a pergunta no Deixa ar. ela pensando aí, porque senão uma coisa que me sangra, eu mesmo até queria a sua opinião depois, é o seguinte, ó, a gente tá com o caso Márcia, é o maior escândalo de corrupção da história, eu acho que tem como abalar as bases desse país, tanto de direita quanto de esquerda, porque é todo mundo mamando numa teta ali. Onde a gente discute com o pessoal, cara, eu tenho uma birra total do brasileiro, eles pegou todas as coisas, todas as conversas, roubo lá do vento. O assunto mais comentado foi o cara chamando a namolada e a peleleca dela. Eles pegou essa parte, sabe aquelas partes toscas do negócio? Isso, o povo brasileiro só discutiu isso. Ninguém tá falando dos 220 bi, ninguém fala. Então, quando a gente voltar, vamos tentar falar, vamos falar mal dessas mentes mais... Dos memes e até a importância das coisas, o brasileiro vai ver, né, que já saiu por cara e por pobre. Bom, estamos aqui novamente, voltando aí do intervalo, conversar potoca, falar mal da vida alheia em off, porque às vezes falar mal da vida alheia é assim, divulgando para todo mundo, né? Então, até chamei uma outra mulher de esquerda para vir aqui, defende pauta feminista, mas ela achou que era muita exposição, ela estava com medo do cancelamento. Eu acho assim, se você tem uma posição, não tenha medo de ser cancelado, sustente a sua posição. Vem aqui, a gente debate, a gente vai bater. A gente falou no outro programa que ia bater em esquerdista, mas é só para provocar vocês, para ver se aparece algum esquerdopata aqui para discutir com a gente, tá certo? Inclusive, você tá fora do padrão. Meu Deus do céu. Peraí, volta tudo. Não, peraí, produção, socorro. Agora sim. Volta a fita. Esquerdopata, vem, a gente não vai bater em você. Eu, particularmente, eu acho uma falta de educação falar mal das pessoas na frente, assim. Eu acho que a pessoa tem dignidade e a gente esperar ela virar de costas para poder falar mal dela. Também. Não, mesmo porque depende... É assim, a gente até pode falar mal na frente da pessoa, depende do tamanho dela, se ela tá armada, se ela não tá. Né? Porque isso que é menor. Lembrei do Bravata lá no começo do negócio, eu lembrei daquele episódio do Ariano Suassuna, não sei se você já viu, disse que ele foi convidado para ir no... O avô dele foi governador da Paraíba, e ele nasceu no Palácio, quando o governador dele era Paraíba. Aí ele foi receber uma premiação lá de letras, aí ele entrou e o segurança não deixou ele entrar porque estava sem gravata. A Ariano Suassuna falou para ele assim, rapaz, o mundo é engraçado demais, dá a volta. É a primeira vez que eu entrei nesse palácio aqui, eu entrei pelado. Agora eu não posso entrar porque eu não tenho uma gravata. Aliás, o Ariano Suassuna. Tem uns caras, e vai fazer falta demais no mundo, cara. Ovando. E tipo assim, por mais que eu não gostasse da música dele, é uns caras que não tem mais. Reginaldo Rossi, Ariano Suassuna, o Sidney Magal quando morrer. Quando vai nascer um outro Sidney Magal na vida pra fazer cantar Não daquele vai, jeito? não Não vai, vai. Os caras que morrem, Outro, não vai. ovelha. Ovelha. Vai fazer falta. Né? Você conhece ovelha? Sou o cachorro. Não conhece o cantor ovelha, não? Ele só tem uma música sucesso. Sem você não viverei. Só essa também. Tá certo? Ai, você faz Eu bem. conheço. Eu ia te elogiar. Oh, Você faz bem, não conheceu oh, ovelha. Sem você não viverei. Mas aí, Marcelo, e os memes? Vamos voltar para aquela pergunta lá que eu te fiz. Nem sei se a gente lembra. Você lembra da sua pergunta? Eu falei para ela, eu falei o seguinte,
A gente está com um caso e pode abalar as estruturas da República, e é o caso do Banco Master, e saiu todas as conversas, tantos bilhões para lá, tantos milhões para cá. Muita gente graúda aí. Direita, Você vai esquerda, centro, conseguiu todo bloquear, mundo. conseguiu bloquear 129 milhões de contrato para A mãe de um. para mulher de um. 2 bilhões. Você Na sabe o que eu conta estava do fazendo pai. esses dias? Eu estava fazendo, gente, o brasileiro perdeu tanta noção da corrupção do dinheiro. É o seguinte, a gente vê, não, tem 2 bilhões e 200 milhões que desviou para a conta do pai dele. Aí o brasileiro escuta aquilo, se você começar a contar agora, Marcelo, de 1 até 1 milhão, você demora 3 dias. Você contar 1 bilhão é 33 anos. Então, quando a gente ouve 1 bilhão, a pessoa perdeu a noção de corrupção. É muita coisa, é muito dinheiro e é muita coisa. E o brasileiro está falando o quê sobre isso tudo nos memes da internet? Mas o brasileiro nunca teve muita noção e preocupação com aquilo que de fato importa. Se a gente der uma olhada no percentual de pesquisas do mundo na última semana, ou nas 2 últimas semanas, o mundo inteiro está pesquisando sobre Trump e Irã. E o brasileiro está pesquisando BBB. Ou você para de bombardear lá, é sério, já tá aumentando R$2 o litro do diesel. Pelo amor de Deus, velho. E daqui um dia eu vou ter que vender minha caminhonete a diesel e entrar no VID. Aí pronto. Que coisa! VID, né? VID. Oh, meu Deus do céu, né? Olha o sendo homofóbico. Você que tem um VID, a piada é pra você. E venda esse carro, pelo amor de Deus. Põe diesel. Não tem como, botar diesel não tem como pagar. Só não tem uma como pagar. pergunta, já que nós entramos no VID, Estados Unidos tem VID? Está vendendo que nem água? Não. Os países desenvolvidos da Europa estão vendendo VID que nem água? Não. Ou seja, onde que está vendendo? No Brasil, né? Tem essa coisa aí. Mas vamos voltar para os memes, né? Que já saiu meme, já saiu, né? O memezinho, a foto do Vorcado bonitinho, arrumadinho de terno, a outra de cabecinha raspada, vor pobre. Você reparou quando esse cara se ferra? É sempre assim, lembra da Virgínia? Quando foi depor lá, ela pôs uma camisetinha branca, a área de coitada, coletãozinho. Essa galera, quando vai presa, quando vai presa ou vai. Eu conheci que era a Virgínia quando eu vi, ela assistindo lá da TV Senado. Lá, ela é evangélica também, que matou o marido. Isso. A Flor de Lis também, ela toda maquiada, quando prenderam ela tava lá, área de. Eu acho que assim, dentro dessa questão da Erika Hilton, da Comissão das Mulheres, eu falo que o Tommy Gretchen na Comissão dos Homens, no Direito dos Homens. Tomara que a e a Flor de Lis no Direito de Família. Tomara que a Erika Hilton nunca seja processada por nada, bicho. Imagina aquela pessoa sem a maquiagem. E fazendo cara de coitada, né? É uma visão que eu não queria ter. A Erika Hilton é eleita por São Paulo, é isso? Não sei. Eu tenho talvez certeza que ela seja torcedora do tricolor paulista. Só sei que ela e ele. Maldade. Feia pra caralho. Maldade. Você também torce pro tricolor paulista? Óbvio. Oh, meu Deus do céu, freguês do Palmeiras, né? Fazer o quê, né? Tá certo. Vai, né? Tem que ter isso aí. Mas eu já vejo, assim, eu brinquei até essa semana aqui, né? Uma brincadeira só, tá, gente? Não leva pro coração, não. Eu falei que tá completamente correto, né? Erika Hilton, presidente da Comissão de Direito das Mulheres. Cara, precisa ter saco para isso. Né? Essa, até com os parâmetros baixos do nosso programa. Não, já que nós estamos falando de meme, né, que o brasileiro tira sarro de tudo, tá certo? Vamos entrar na trend aí. Vamos entrar na trend e falar. Porque eu já falei que antes que eu falando de brincadeira um negócio desse, tá certo? Como eu falo que é absurdo, já soltaram que o Ratinho vai ter que pagar 10 milhões de reais de indenização. Já fizeram processo, já deram condenação, já fizeram bastante coisas. Honestamente, não me interessa muito a questão do Ratinho e da Erika Hilton. Né? Acho que essa é uma questão que nem tinha que ter vindo à tona. Eu não sei nem porque que a gente ainda tem programa do Ratinho. Acho que o país tem coisa muito mais importante para a população se inteirar, se adequar. Nós estamos num ano importantíssimo. E até agora não vimos propostas de ninguém. De ninguém, exatamente. É só a velha dualidade. Um falando mal do outro e ninguém trazendo proposta pra gente. Mas faz a proposta também, até as propostas perigosas, faz as propostas e não cumpre.
É tipo assim, vou te dar um exemplo como funciona no Brasil. A gente não tem nenhum programa de Estado, aí eles fingem que tem um programa de Estado. Aí quando você acha que vai, ele desmaterializa tudo para poder agradar gregos e troianos e no fim não vai virar nada. A reforma tributária, por exemplo, a gente passou 50 anos esperando ela. Aí fez. Melhor nem ter. Quando fez a reforma, eles foi fatiando, ela não, essas pessoas não podem passar por isso, é os primeiramente do rei, essa não pode, essa não pode. Ficou muito mais burocrático, ajudando um monte mais de gente, e ficou pior. É a mesma coisa. Eu tenho uma teoria, inclusive, me anotem aí, se um dia eu sair candidato a alguma coisa que eu nunca vou sair, essa vai ser minha pauta. Político, não façam nada. Ajude a população, vai, recebe seu salário, pega sua verba de gabinete, mas não volta nada, só fica lá mamando na teta da viúva, deixa a gente se ajeitar aqui por baixo, e o problema é que vocês não fazem nada e vocês ainda conseguem atrapalhar a gente. Vai por mim, só receba sua verba, sabe? Não faz mais nada. Tenta... se todo político fizer isso, ele ajuda o país nosso em 99,9%. Porque sozinho aqui embaixo, a gente acaba se ajeitando de um jeito ou do outro para todo mundo crescer. Mas quando vocês põem a mão... Essa questão da política, né? Pelo menos esse dia eu trabalho na notícia. Raízen, sabe que a Raízen é dona de quem, né? Da segunda maior distribuidora de combustíveis no país. A Shell faz parte da Raízen. E por incrível que pareça, no mercado que é amplo, que é consumo continua, está em recuperação judicial. Né? Mas no Brasil acontece. Não, eu quero chegar nisso aí. Nós estamos num momento no país que toda essa política econômica que vem sendo implantada, né, que não é de agora, não é dos últimos 3 anos, não. Isso aí ela vem correndo de muitos anos. Óbvio que teve uma situação aí muito agravada, pandemia e pós-pandemia, que mexeu muito, principalmente com os grandes conglomerados aí que tiveram grandes perdas, tiveram apostas erradas. Mas quando a gente vê um grupo desse, que é multinacional, e está numa situação, não chegou em insolvência, está em processo de recuperação judicial, e ela, fora a Petrobras, ela é a maior distribuidora de combustíveis no país. Ela é uma das grandes produtoras do etanol, tá certo? Dona de usinas e tudo mais, e está sofrendo isso. Fala, o que acontece com nós aqui embaixo? Eu não tenho noção, né? Né? O que acontece? Mas o que está levando a isso? Justamente essa taxa alta da Selic. Por quê? Porque, embora sejam conglomerados que têm um ativo muito forte, o rotativo deles é via bancária. É muito mais alto. E é um juro muito alto que eles acabam pagando, e isso acaba impactando. Tem um problema maior ainda, é o seguinte. No Brasil, Marcelo, acontece. Quando tudo vai bem, tudo está indo bem, se divide os louros, o Estado pega a sua parte, o empresário pega a sua parte, mas quando tudo vai mal, o Estado, para tentar intervir de alguma forma, prejudica. Nem, por exemplo, eles tiraram o IPI do diesel. Pronunciamento do Lula ontem. Baixou Só que ele aumentou a importação do diesel também. Aí o que acontece? Quando ele faz isso, ele atrai as empresas do setor, porque quando está tudo muito bem, as empresas, para manter o preço, ela consegue manter a estabilidade. Quando tudo vai mal, o Estado tenta consertar. Quando o Estado tenta consertar, ele piora a situação das empresas. Tem, por exemplo, o diesel no Brasil, 30% é importado. A gente não tem eficiência de diesel ainda. Aí o que acontece? A Petrobras consegue manter o preço dela porque o dinheiro é nosso. Né? O governo vai lá e... Não consegue não, porque a União tirou o IPI do combustível e ontem a Petrobras aumentou em 38 centavos o preço do diesel. É justamente isso que eu estou te falando. Ela consegue baixar o IPI e ela baixa o preço porque ela tem que subsidiar. Por isso que o diesel no Brasil... Você não pode ter... Por isso que no Brasil, até uma informação que talvez você não sabe. No mundo inteiro, carro popular pode ser a diesel. No Brasil, por lei, é proibido. Por quê? Você só pode caminhonete que leva acima de 1 tonelada. Por que isso acontece? Porque já foi, hoje não é mais, né? Hoje não é mais subsidiado. Não é. 30% o diesel é subsidiado ainda. Aí não pode ter APM, porque para cada litro de diesel que se vende no Brasil, o governo abre mão de uma parte por causa disso. Aí o que acontece?
O governo baixou o IPI e ele vem fazendo isso muitas vezes. O governo Bolsonaro também cometeu esse erro de baixar o IPI, baixar o E ICMS, que foi extremamente criticado por esse atual governo, diga-se de passagem. Mas assim, a mesma coisa, fez a mesma coisa. Aí o que acontece? Essa empresa que tem esse tanto de ativo, o governo consegue baixar o IPI e baixar. Mas e ela? Ela tem que importar. Aí ela importa com preço cheio. Aí ela não consegue competir aqui com a própria Petrobras. Então o que acontece? Ela entra em concordata. Então ela vai baixando cada vez mais. Um exemplo disso é a Oi. A Oi quebrou e ela era quase um monopólio. Ela era o líder do oligopólio. Então no Brasil a gente tem essas particularidades. Quando a gente vai analisar de fato, dá vontade de chorar sangue. Parece que não foi feito para dar certo. Acontece alguma coisa, quando chega a nossa vez, a culpa, vocês sabem quem é? A culpa é de vocês que tem banheiro de cordinha. Eu já falei para vocês, a asa de vocês, para dar descarga, que pega ela cordinha, cara, muda dessa casa. Fora, assim, desce o caninho, sabe? Se você tem essa casa e tem muda dessa casa, imediatamente a chance de você ter alguma coisa na vida é extremamente pequena. Então, para ajudar todo o país, faz isso. Se você tem essa cordinha na sua casa no banheiro, emprega a casa e aluga outra. Sabe aquele banheirinho de bar, de botequinho de beira de estrada? Né? É mais ou menos isso. É mais ou menos assim, igual aquela caixinha aqui naquele botequinho de banheiro de beira de estrada. Ajuda o país. Não usa essa caixinha. Sabe aquela portinha de madeira quebrada? Portinha de madeira quebrada assim no banheiro? Vê, meu irmão? Quase sempre, quando tem essa de cordinha, tem a portinha quebrada, tem um buraco em cima, um buraco embaixo, aquela tranquinha que não fecha direito a porta. Vamos liberar a nossa convidada? Vamos. Ela já está unhada de tanta besteira. Eu não vou nem falar, não vou nem botar a saia justa na convidada, perguntar. Mas Neste ano, quem ela votaria para presidente, essas coisas todas. o que a gente tem de candidato? Né? Então, por enquanto a gente tem aí Flávio Bolsonaro, tem Lula, candidato. Não sabe se vem o rato, se vem o leite, ou se vem uma coisa caiada. O problema é que se vir o rato e o leite, vai encaiar para vir o encaiado. Entendeu? Então é uma coisa fora os outros personagens que podem aparecer por aí, né? Olha só como a gente tá. Correndo o risco de apagar tudo que eu disse sobre ser progressista. E o cara do MBL. O único. Olha só quem você tem. Você tem um cara doido do MBL e nunca fez nada. Não, Você tem um filho de apresentador de televisão de pau. Você tem um cara que, se for eleito, não vai ter primeira dama, vai ter primeiro damo. E você tem um coronelzinho. E você tem um coronelzinho. Então, tipo assim, tá bem difícil, né, Melissa? Não é? Não, difícil. tá difícil. Eu... E o pior. Desses nomes que você trouxe, eu tenho um preferido, mas acredito que ele não saia. Candidato. Quem é? Você pode declinar? Não? É progressista, aí é o do primeiro damo. Não, eu acabei de dizer que correndo o risco de apagar toda a minha lista progressista. Eu gosto, olha, deixando de lado as vezes em que eu não concordo com ele, gosto muito do nosso governador. No Caiado. Gosto muito. Eu não gosto dele. E acho que seria um nome que não ofende tanto a esquerda. Acho que é inteligente para o direito, inclusive. Não ofende tanto a esquerda. Na verdade, ele foi pro partido certo, do Centrão, né? Foi pro partido Centrão. Eu gosto dele. Eu não consigo esquecer, Marcelo. Eu tenho muitas ressalvas, mas gosto muito. Assim, eu não votaria nele pelos motivos errados. E aí eu concordo ainda. Porque para mim ele foi um ótimo governador. Tipo assim, a gente viaja em outros estados, a gente sabe que a segurança aqui é diferenciada. Ele pôs a nossa educação em primeiro lugar no IDEB. Ele tem muitas coisas que eu votaria nele sem medo. Mas eu não consigo esquecer de pôr o dedo na cara do velhinho e falar assim, vai pra casa, eu sou governador, põe a máscara, né? Da pandemia ele foi muito totalitário. Eu não consigo esquecer e eu não vou, meu voto. Eu tenho duas questões. A primeira é essa, totalitário, direita e esquerda, se for, não tem coragem de votar. E a segunda coisa, e é uma coisa que vai me levar muito a sério essa eleição, eu tenho como convicção não votar em filho ou parente de político. Eu também. Então, tipo assim, isso pra mim é... o Jovair Arantes é atleticano, gosto mais dele. Mas eu não voto no Henrique, porque é filho. Eu não gosto, a política se gosta de dinastia. Então eu não vou votar nem no filho do marido, que é o Daniel Vilela, e não tem como eu votar no Flávio, porque é filho. Então eu tô numa situação... Tô torcendo muito para que o Novo nos apresente. Eu gosto muito do Partido Novo, tá? Muito. Torcendo muito para que ele nos apresente alguém, um nome bom. Aqui para governador? Para tudo. Doutor Silvano. Doutor Silvano.
É o Queria candidato saber quem governador. eles Não, vão- é qual é o nome dele? Hã? O primeiro nome dele é difícil, eu tive com ele no programa esses dias. Eu também É tenho. Deutônimos, Deutanônimos, Não, eu esqueci daqui o a nome pouco dele. eu lembro. Torço muito para que ele nos apresente algum bom Porque nós candidato a temos pelo prefeito. Mas vamos PT, ver. pelo PT eu vou te falar, né? Não vou nem dizer quem é, né? O Zema podia sair. Não, vai pelo sair. PT, candidato a governador aqui no estado de Goiás. Valerinho. Ah, gente, vai ser Valerinho, muito fácil para isso. nós, então. Né? Vai ser muito fácil. A PT que já não cria, né? Não tem. Aí manda um cara desse Mas, na aí. verdade, fala aqui sem medo, ele está saindo para governador agora para ganhar popularidade, para depois sair num cargo do legislativo. Não, é pra ficar mais 4 anos mamando em alguma teta. Não, Ele não. nunca trabalhou em nada na vida Não. dele, é só mamando em alguma tetinha, arrumando uma polêmica e fazendo comício em cima. Não, Isso aí vamos deixar pra lá, vamos só rolar ficou aqui em off esse comentário, certo? não, eu nem falei, não, eu segurei. Dei um anjo aí e falou de jeito assim, alto a fala. falou, cara, tá cara, quieto, meu filho. Marcela, minha querida, minha maninha, né? Como eu falo, minha maninha, minha irmã gêmea. Não é? De Capricórnio. Que Capricórnio. Câncer. Para com isso, para com isso. Vai lá. E homem hétero fala. Dá de uma si, astral dela aí. sabe diferenciar o que é o preto, o que é o branco na cor, entendeu? Ok? Não é aquela Homem hétero, mas é o seguinte, ele falou no último programa, vocês lembram, né? Ele é arquiteto, aí já começa a contar menos, né? Ele é arquiteto, já foi de esquerda, ele foi do movimento social de esquerda na época, ele era estudante de arquitetura, já fumou e agora fala. Então, quando você pega todos esses elementos e junta, aí começa a dar ruim, entendeu? Se fosse só um, nós passávamos um pano aqui, mas é muita coisa. Entendeu? Então, isso porque ele é liberal, entendeu? Você imagina se não fosse. O conservador aqui sou eu. O conservador sou eu, o liberal é ele fala essas coisas. Não, mas eu acho bonitinho. Não. Eu queria que você se agora. assumisse mais. Eu estava aqui nas despedidas da nossa convidada, tá certo? A porta do armário chega treme quando você fala essa coisa, você sai, entendeu? Oi, mas eu não tenho BID. Marcela, obrigado pela presença. Foi um prazer ter você aqui. As portas estão abertas. Se você tiver uma pauta, quiser trazer para a gente aqui, a gente pega, vamos desenvolver essa pauta, vamos trazer. Se você tiver uma amiga de esquerda, mas daquela esquerda, eu quero esquerda, sabe aquela que não raspa o sovaco, sabe? Né? Anda os pés rachados com sandalinha de couro, tá certo? Pode ser. Bem pé sujo mesmo. Tá? Você falando de jeito, nem tem mais. Né? Às vezes podia até ter alguém, agora já nem tem mais. Tinha uma bem de esquerda, né? Aí começou umas características que não tem mais. Não, brincadeira, né? Porque eu já vi até a mulher fazendo mesmo. Você volta à direita ou na esquerda, mostra o sovaco, como se isso fosse, né, definição. Não é, mas eu tô, sabe, já que ele falou de meme, aqui eu tô falando isso como meme, óbvio. Né? Tem muita esquerdista aí que eu acho linda, maravilhosa. E olha, cada vez mais está estereotipando as mulheres agora. Não, mas Termina a gente até. trabalha estereótipos, não tem jeito. Tô te zoando, deixei Não pra tem te jeito. zoar tudo no finalzinho mesmo. Tá certo? Não tem jeito, tem que fazer isso aí, mas voltando. Obrigado, tá certo? E suas considerações finais. Obrigada, gente. Queria agradecer pelo convite. Acho que é mais uma pauta super interessante que vocês trouxeram para trabalhar aqui no programa. Acho que é muito bacana que vocês consigam realmente dialogar com pessoas diferentes e se importar com temas que são tão caros para o Brasil. Então é isso, obrigada. E que a gente tenha outros encontros, outras pautas e muitas conversas mais deliciosas como essa. Obrigadão, Jean, Marcela. Espero que no próximo encontro a gente esteja todos nós aí reunidos, uma cerveja no bar, para a gente poder falar mal da vida dos outros sem estar filmando. É muito mais divertido, inclusive. Muito obrigado pela presença. Se sinta em casa. Esse programa é nosso. E é isso. Bom revê-lo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Lembrando para vocês, faz lá sua inscrição, indica para seus amigos, aperta o like, toca o sininho ali e vem com a gente pro Código do Caos, onde O caos é a pauta. e o código é a palavra. Beijo. Melhor.